Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta, eu, Marcos Lorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo tranquilo. Aquela segunda-feira, mais um episódio especial aí em função desta guerra, dia 6 de novembro, 9h53 da noite, gravando esse nosso outro episódio, enfim, passando essas últimas informações, né, até o dia de hoje, a gente completando aí um mês de guerra. A guerra começou no dia 7 de outubro, né? Vocês vão estar ouvindo o episódio no dia 7 de outubro, o episódio sendo gravado no dia 6. Isso. Enfim, temos muita coisa a contar para vocês. Ouvintes e amigos que ainda não conhecem o nosso programa de financiamento coletivo estão aí convidadíssimos a olhar no site, apoia.se/do lado esquerdo do muro. Esse aí é para quem puder fazer aquela contribuição mensal aí com o podcast, e quem quiser fazer aquela contribuição de uma vez só, né? Não quer fazer mensal, mas quer dar aquela ajuda de uma vez só, é só entrar no apoia.se/do lado esquerdo meta. E aí você vai poder nos ajudar aí nessa nossa empreitada. E também na descrição do episódio vai estar lá o link, é só clicar e ajudar. Bom, gente, é isso. Vamos passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos aí de questões da guerra entre Hamas e Israel. Bom, gente, um mês de guerra, fechando aí, assim, eu fico, toda vez que eu penso, né, um mês de guerra é uma coisa absurda, porque passou muito rápido e tanta coisa aconteceu. Eu não acredito que já tem um mês que a gente acordou, enfim, ouvindo do ataque das pessoas que já mortas ali na faixa de Gaza, e de tudo que estava acontecendo, e de lá para cá as coisas só pioraram. A gente está fechando aí do lado de Israel mais de 1.400 mortos, né? Cerca de 1.400 mortos civis e também militares. A gente, recentemente, né, o número de militares começou a subir também, em função da entrada de Israel na faixa de Gaza. E do lado palestino, no dia de hoje, o Ministério da Saúde palestino informou que o número de mortos em Gaza já passou de 10 mil pessoas, e obviamente tem muita gente ainda desaparecida, né, soterrada, enfim. A gente não tem ideia ainda do número total aí de Gaza, mas o que é dito hoje são pelo menos 10 mil mortos, cerca de 40%, um pouco mais talvez, de crianças. João, essa semana aí, na sexta-feira, a gente fez um lançamento rápido aí no nosso último episódio, né? A gente fez um update do discurso do Nasrallah, que é o líder do Hezbollah no Líbano. Fez um discurso aí de 1h30, cerca de 1h30, né? Na última sexta-feira. Um discurso que não foi transmitido em Israel. Muita gente ficou esperando, achando que ia sair ao vivo e tudo mais, na televisão e no rádio, mas não deram esse palco aí para o Nasrallah, que não trouxe muita informação sobre o que ia acontecer. O que a gente vê, enfim, ele deu aquela escorregada, né? Falou que não está muito interessado em guerra, disse basicamente que ele só vai entrar se for provocado por Israel, mas não é do interesse dele. Enfim, deu aquela, né, escorregada, até porque o Hamas estava cobrando aí uma atuação mais forte, uma presença mais forte aí do Hezbollah. E enquanto isso, né, já que a gente está falando do Hamas, a gente vê o grupo sentindo cada vez aí mais, precisando de ajuda, né? Até porque na noite de ontem, Israel conseguiu fechar o cerco à cidade de Gaza, né? Eu não estou falando na faixa de Gaza tem a cidade de Gaza, que é ali o principal centro, é a capital ali, vamos dizer, né, da faixa de Gaza, é o principal centro de atuação do Hamas enquanto grupo militante, né, e governo. Então, essa cidade ela fica no norte da faixa, então quando o governo de Israel, o exército, falaram para os cidadãos de Gaza irem para o sul, era justamente para sair, né, dessa região aí da cidade de Gaza, atravessar o rio Gaza e irem em direção ao sul da região. Israel fechou ali, está completamente cercada a cidade de Gaza, e é esperado que na noite de hoje ou amanhã o exército israelense comece a entrar enfim, e começar a batalha pela cidade de Gaza. Pelo que a gente pelo que tem lido, né, visto, as batalhas, né, quando o exército chega nos campos de refugiados ou nas cidades, tem tido batalhas assim muito muito pesadas, né, até porque tá tudo, né, a informação que tem é que tá tudo como é que chama, com armadilhas, né, com explosivos em várias casas e tudo pronto para explodir. Obviamente funciona como se fosse uma guerra de guerrilha, né, guerrilha urbana.
Então, você tem ali os membros do Hamas, né, que estão guerreando, eles estão dentro de casa, dentro de apartamentos, então é guerrilha urbana realmente. Então, os soldados têm que ir de casa em casa, só que ir de casa em casa pode ser muito perigoso, porque, como eu falei, as casas estão ali cheias de dispositivos prontos para explodir. João, o que mais a gente pode acrescentar aí desses últimos dias de guerra, desde que a gente gravou o nosso último episódio? Hoje parece que Israel reconheceu ter atacado um edifício no complexo do hospital Shifa, né? O mesmo hospital que Israel foi acusado de ter atacado e que aparentemente ficou comprovado que o ataque não foi feito por Israel, que foi uma explosão causada por um foguete da Jihad Islâmica que explodiu dentro da faixa de Gaza por erro deles. Mas dessa vez Israel parece que admitiu, e o porta-voz das Forças Armadas, Daniel Hagari, disse que Israel vai atuar em todos os locais onde tiverem terroristas escondidos e armamento armazenado. Isso é muito preocupante, porque isso fere uma lei de guerra, né? Que existe uma proibição para que você ataque a estabelecimentos de saúde, que podem ser hospitais e ambulâncias, por exemplo, mesmo que você tenha alvos legítimos escondidos ali, como um terrorista ou um depósito de armas, né? O hospital não é alvo, não pode ser alvo, até porque, enfim, se você tem terroristas feridos, por exemplo, numa ambulância, ele é considerado fora de controle e fora de ameaça, e você não pode atacar essa pessoa, você não pode destruir a ambulância. E mesmo em situações que, os terroristas estejam se escondendo em hospitais ou numa ambulância, ainda assim é uma questão muito complicada e, a princípio, você não pode atacar esses lugares, ainda que, por exemplo, você não tenha doentes na ambulância, só tenha terroristas escondidos, você não pode atacar essa ambulância se você não tiver certeza absoluta de que todos os integrantes ali são terroristas, inclusive o motorista da ambulância, né? Enfim, você pode discordar dessa regra, dizer, não sei o que, ela é absurda, porque ela protege isso e aquilo. Eu não estou dizendo se eu concordo ou discordo, estou falando que assim é a lei de guerra. E quando o porta-voz do Exército ele admite que ele vai descumprir uma lei de guerra, obviamente sem falar isso com essas palavras, ele se mete num problema e coloca o Estado num problema, né? E, lamentavelmente, diferente do que a gente viu das outras vezes aqui, o Estado, enfim, o governo israelense, o Exército, as instituições do Estado que estão envolvidas nessa guerra, eles não estão nem um pouco preocupados em justificar possíveis violações às leis de guerra, ou seja, cometimento de crimes de guerra. E aqui eu não estou falando de genocídio, não estou chegando no crime mais alto, né, mais grave que pode ser cometido num confronto como esse. Eu estou falando em questões pontuais, como, por exemplo, a explosão de hospitais e ambulâncias, como, por exemplo, você atingir civis, mesmo que você tenha um alvo terrorista ali, etc. Tem muitos momentos que a lei de guerra não é clara, né? Por exemplo, o Estado ele tem o dever, tem o direito e o dever de proteger seus cidadãos. Então, se o Exército sabe se a Força Aérea Israelense sabe, recebe a informação de que vão disparar foguetes de cima de um prédio onde tem outras pessoas ali, o que você faz? Você ataca ou não ataca, né? Porque se você não ataca, você coloca os teus civis em risco. Se você ataca, você tem a grande probabilidade de matar civis do outro lado, né? Então, esses casos, eles são, por incrível que pareça, eles não são casos de A mais B, eles são casos interpretativos, mas é muito difícil, por exemplo, que Israel seja condenado por exemplos como esse. Agora, um assassinato seletivo, por exemplo, de um líder do Hamas, se você leva junto com ele 20 pessoas, é mais complicado você justificar, porque a lei de guerra ela diz que você precisa proteger a vida dos civis também do lado do inimigo, né? Enfim, é chover uma olhada falar a quantidade de leis de guerra que o Hamas descumpre, né? Enfim, o Hamas não é cobrado para respeitar leis de guerra igual o exército de Israel, e isso coloca eles numa posição confortável nesse aspecto, né? O próprio presidente da ONU, o Guterres, hoje reconheceu que o Hamas ele faz uso de escudo humano e que isso dificulta muito o combate a eles sem que você acabe pondo em risco a vida de civis, né? E eles têm responsabilidade nisso. Só que, no final das contas, quem vai... Enfim, eu acho que os líderes do Hamas não estão muito preocupados se eles vão parar em raia ou não, né? E os israelenses deveriam estar, mas também não estão. É uma crença na impunidade, é uma implosão da ONU, que a princípio não serve mais para nada, né? Que aparentemente não serve mais para nada, que você pode fazer tudo o que você quiser, enfim, ou que você achar certo nesse conflito, justificar, enfim, para a tua população interna e está tudo bem com a explicação que você der. Enfim, você comentou do discurso do Nasrallah. Nasrallah, basicamente, deixou muito claro duas coisas, hein? Uma delas, não fui eu e não foi o Irã quem fez o ataque, mas parabéns para o Hamas, né?
Ou seja, não ataquem a gente não tem nada a ver com isso. E a segunda coisa é, eu sei que vocês estão irritados com a gente aí, pessoal do Hamas, mas a gente aqui está fazendo muita coisa já e não temos nenhum interesse em entrar na guerra por enquanto. Isso quer dizer que o Hezbollah não vai entrar? Não, isso não quer dizer. As coisas podem mudar daqui para frente, mas isso quer dizer que o Hezbollah não quer entrar na guerra, que eles não vão fazer mais do que eles estão fazendo agora. E o Hamas está tendo uma provocada, né? Hoje eles dispararam 30 foguetes do Líbano, o Hamas, não o Hezbollah, do Líbano contra território israelense. Foram os foguetes disparados na maior distância do Líbano até agora, né? Teve foguete disparado na região de Haifa, né? Das Kraiot, que estão na região metropolitana de Haifa, e em todas as regiões praticamente da Galileia, né? Aqui em casa não soa sirene, mas praticamente em todas as regiões da Galileia soou, menos na Baixa Galileia e no coração da Galileia, que é a região que eu moro, Leve Galil, chama em hebraico. Mas, então, é uma provocação que o Hamas está fazendo para ver se Israel responde e se mete o Hezbollah na guerra. Por outro lado, ele sabe também que esses disparos do Hamas não são feitos sem que o Hezbollah dê o ok, né? Então, enfim, acho que eles estão tentando pagar para ver qual vai ser. E vamos ver como é que Israel vai responder, né? Enfim, basicamente é isso. Os Houthis do Iêmen hoje disseram que lançaram uma sequência de bombas, mísseis e drones contra Israel. A gente não recebeu nenhuma notícia disso, aparentemente todos eles foram interceptados no caminho. E basicamente a gente não tem grandes novidades no terreno militar, exceto o fato de que Israel cada vez avança um pouquinho mais, eles já estão dentro da cidade de Gaza, e aparentemente eles vão fazer uma entrada bem lenta. Alguns jornalistas foram convidados pelo Exército para entrar em Gaza e ver como é que está sendo a operação. O Anshel Pfeffer do Haaretz foi, né? Ele também é um dos biógrafos do Netanyahu. E ele comentou no podcast do Haaretz, numa reportagem que ele escreveu, sobre o que ele viu lá. Ele viu muito poucos civis na rua, que a cidade de Gaza está uma cidade fantasma. A gente sabe que tem uma grande quantidade de civis que não foram para o sul, mas eles praticamente não saem de casa, que tem regiões que estão totalmente destruídas, outras que estão bem inteiras, que tem alguns poucos danos nos prédios, mas tem bairros inteiros que estão praticamente intactos. E ele disse que ele viu, naquele momento, enfim, sendo guiado pelo oficial do Exército, que há uma preocupação dos soldados no avanço para não ter que lidar com o ataque de surpresa do Hamas por meio dos túneis e dos bunkers que eles têm lá, né? A guerra de guerrilhas, ela é uma estratégia muito boa para quem conhece a cidade, como por exemplo o caso do Hamas, é uma guerrilha urbana, e eles podem surpreender o exército de Israel e causar muitas baixas, e é isso que o exército quer evitar. Então eles estão sendo muito cuidadosos, muito cautelosos, e o Hamas não tá oferecendo resistência nesses avanços que estão acontecendo de maneira muito, muito devagar. Eles estão esperando a oportunidade para atacar, né? E o Anshel Pfeffer comentou também uma coisa que eu já antecipo, coisa que a gente vai falar no próximo bloco. Ele disse que o debate sobre a questão política, da responsabilidade do Netanyahu, se ele vai sair dali, não chegou muito nos soldados reservistas, né? Eles estão, desde o primeiro dia praticamente ali, servindo, não estão vendo televisão, não estão conversando de outra coisa com ninguém praticamente. Eles estão ali no meio da guerra, se preparando para entrar, vivendo aquela tensão, treinando, praticando, etc. E ele falou que isso ainda vai demorar um pouquinho para cair a ficha neles, praticamente vai ser quando eles voltarem para casa, parecido com o que aconteceu nas duas guerras do Líbano, que de repente o mundo do governo caiu quando os reservistas organizaram grandes manifestações, especialmente na Segunda Guerra do Líbano. Enfim, essa foi a percepção dele. Quem entende hebraico, eu recomendo que leiam a reportagem. A reportagem talvez esteja escrita em inglês também, o podcast está só em hebraico. O Anshel Pfeffer, inclusive, a biografia do Netanyahu que ele escreveu só em inglês, essa não está escrita em hebraico. A gente tem outro biógrafo do Netanyahu, que é outro jornalista, que é o Ben Caspit. Que é o Ben Caspit, exatamente. O Ben Caspit, ao contrário, escreveu somente em hebraico a biografia. Okay? São duas biografias diferentes, de dois jornalistas que não têm muita simpatia pelo Netanyahu. Mas, enfim, fecha esse parênteses agora e termina a minha fala e passa a bola para o Marquinhos. É só um comentário em relação ao Hezbollah, que aumentou, né? Desde que teve o discurso dele, né? Não só esses mísseis do Hamas caíram, mas também aumentou um pouco a tensão, né? Houve outros ataques a casas em Metula, né? Na região ali no norte, bem na fronteira, né? Entre Israel e Líbano. Teve inclusive um míssil Nuntet, né? Que é o antitanque, que foi jogado contra um caminhão israelense e, enfim, um civil foi morto por um tiro desse. Ou seja, o Hezbollah, ele realmente falou, tudo, né, que a gente comentou, deu para trás, enfim, está deixando o Hamas se queimar sozinho, e, enfim, não fomos nós.
sentiram a pressão, né? Até porque, enfim, no momento que chega aqui a quantidade de porta-aviões americanos e mais aviões americanos, armamento, e teve apoio militar também alemão, francês, inglês. No momento que começa a chegar, as coisas mudam, né? Eu acho que isso é importante também entender. O apoio externo a Israel, acho que foi fundamental também para o próprio Hezbollah e o Irã pensarem assim, a sua atuação na guerra. Mas desde que o Nasrallah fez esse discurso, deu também uma acirrada aí na fronteira norte. Mas eu acho que é isso, né? Ele vai manter a fronteira norte acesa. E eu acho que é bom que o pessoal das agências de segurança tenham aprendido a lição de um mês atrás, não durmam em serviço, né? Porque se demole, ele vai lá e vai faturar. E ó, Marquinhos, tem aqui um breaking news, né? Aí, ó. Saindo agora quando vocês escutarem já não vai mais ser, né? Mas enfim. Pois é. Os Emirados Árabes anunciaram que vão construir um hospital de campanha na faixa de Gaza. E acabaram de fazer esse anúncio. Aparentemente não foi anunciado se eles vão fazer isso em parceria com Israel, enfim, em contato com Israel, se Israel sabe desses planos ou foi surpreendido. Imagino que saiba, né? Mas enfim, eles fizeram esse anúncio agora. Então, um aliado que Israel não pode se dar o luxo de perder. Então, criar confusão com uma atitude dessas não é interessante para Israel. É isso. Eu vi também uma mensagem, na notícia que a França também estava interessada em trazer um navio hospital para ficar, enfim, na costa de Gaza e que os feridos fossem removidos para esse navio. Mas, enfim, foi uma notícia que eu vi, não vi se teve um desenvolvimento a mais sobre isso, nada até o momento. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, por incrível que parível, o governo ainda está de pé e essa semana teve mais uma reunião, quer dizer, essa semana não, nesses dias aí, que a gente está gravando 2 episódios por semana, então desde o nosso último episódio teve mais uma reunião do Gabinete de Segurança que decidiu, ou na verdade, assim, mantém a pressão, né, para que Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças e da Ocupação, passe o dinheiro para a autoridade palestina, repasse o dinheiro para a autoridade palestina, o dinheiro que é dos palestinos. Comentamos aí no último episódio que ele estava confiscando o dinheiro. Primeiro ele não queria repassar, depois ele falou que ia cortar, né, parte desse dinheiro, porque a parte que a autoridade palestina usa para pagar famílias de pessoas que cometeram atentados terroristas, como se fosse uma pensão, ele falou que ia cortar essa parte e ia repassar só o resto, como se ele tivesse direito de fazer isso. Mas, enfim, muita pressão, né, João, do governo para que ele passe esse dinheiro. Inclusive, eles aprovaram o repasse do dinheiro para a autoridade palestina, mas o Hamas disse que não vai aceitar, cara. O Abu Mazen vai ficar feliz de ficar com o dinheiro, né? Mas o Hamas disse que a autoridade palestina também não vai aceitar, né? Que é uma maneira de botar pressão na autoridade palestina de que... Aí a Cisjordânia cai de vez, né? Pois é. Aí complica, né? Mas vamos ver, porque eu acho difícil que o Abbas não aceite. Essa semana ele se reuniu com o Blinken, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? O Blinken é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Enfim, e tudo isso a gente provavelmente vai influenciar, depois a gente vai ver de que maneira. Okay? De qualquer maneira, o Smotrich, ele não ficou feliz com essa decisão do gabinete. Ele está irritado, né? E hoje ele e o Ben-Gvir fizeram uma pressão, por exemplo, no governo, que eles estão querendo eles mandaram uma carta aberta, na verdade, para o Netanyahu e para o Yoav Gallant, dizendo que as Forças Armadas têm que trabalhar de maneira séria para evitar que árabes entrem nas cidades, nos assentamentos judaicos na Cisjordânia, nas colônias, né? E isso isso obviamente é jogar para a torcida que eles estão fazendo, eles estão querendo agradar a base deles, mas enfim, não foi, é uma mostra de que ele está um pouco incomodado com a maneira como algumas coisas estão acontecendo, principalmente depois que o Gantz entrou no governo. A gente vai tocar nos assuntos daqui a pouquinho. Inclusive, uma das coisas que o Smotrich falou em relação aos assentamentos é que tem que ser criado uma buffer zone, né? Tipo, você tem um assentamento, você tem ali uma área no entorno do assentamento que tem que ser livre de palestinos, ou seja, ele quer ainda mais, né, anexar terras palestinas aos assentamentos, ou seja, ampliar os assentamentos mesmo que seja sem a construção de casas, né, ampliar o território para impedir que os palestinos, né, cheguem perto
do assentamento. É mais ou menos na linha do que os colonos já estão fazendo, roubando as propriedades agriculturais dos palestinos, né? Eles expulsam os palestinos que vivem na região dos assentamentos e vão se apropriando da terra. É mais ou menos isso. Já está em campo a política dos Bezalel Smotrich. Bom, vamos então à nossa próxima notícia. Dessa vez, mais uma vez, o Smotrich, né? Já que a gente está falando dele, vamos continuar falando, porque ele queria passar aí 300 milhões de shekel, mais ou menos entre 75 e 80 milhões de dólares a mais, um orçamento extra, para que seja pago um aumento de salário para professores do setor ultra-ortodoxo. O Benny Gantz falou que não ia aceitar isso, o Smotrich falou que, enfim, que tinha que fazer, que era importante e tudo mais, mas o Benny Gantz está batendo o pé e dizendo que não vai aceitar. Ô, João, olha só, a gente, antes de começar a guerra, na verdade já tem, desde junho, né, quando acabou o ano letivo aqui, a gente estava ouvindo que o ano letivo que começou em setembro agora, ele não ia começar. Por quê? Porque já vinha aí de algum período já, né, uma discussão entre o Ministério da Educação e o Ministério das Finanças e a Central de Professores, né, o Sindicato dos Professores, sobre o aumento dos professores, né, para os professores de uma forma geral. O ensino ameaçou, né, quase não começou, né, o início do ano, por conta dessa discussão, acabou que teve aí um aumento, só que agora simplesmente o Smotrich resolve liberar, no meio da guerra, 75 milhões de dólares para um aumento aí desses professores do ensino ultra-ortodoxo, que obviamente é extremamente polêmico, inclusive quantia essa que supera o valor que foi dado pelo Ministério das Finanças para as prefeituras que tiveram ali os seus cidadãos evacuados da sua região. E aí, cara, ele investe nos ortodoxos e não investe na população que está sofrendo aí com essa guerra. Pois é, Marquinhos, Esse seu suspiro disse muito, João. Pois é, porque olha só, o que aconteceu foi o seguinte, o Benny Gantz ele resolveu acordar, né? E falar, não, peraí, eu não entrei nesse governo aqui para ser feito de palhaço. E a gente está vendo que até agora o governo não tem um plano econômico, né? Hoje eles aprovaram o pacote, né, primeiro para ajuda para famílias de sequestrados, e olha só que progressismo, né? Eles vão também auxiliar nesse pacote a cônjuges, né? Parceiros e parceiras de casais homoafetivos, né? Que é uma coisa que é inesperada se tratando desse governo. Mas acho que seria muito feio se eles não fizessem isso, porque Israel reconhece a união civil, né, estável entre pessoas do mesmo sexo, e enfim, e seria muito feio se isso não acontecesse. Ia cair muito mal para o governo, em todos os aspectos possíveis, não valeria a pena. Mas, enfim, o Smotrich ele tentou dar essa cartada no meio da guerra, né? Na primeira semana da guerra ele já anunciou isso. Depois que o Gantz já tinha combinado com o Netanyahu que nada que não tivesse a ver com a guerra ia acontecer como condição para ele entrar nesse governo de emergência, e aí o Smotrich vai e toca isso para frente. Aí o Gantz fala, não, peraí. Não, isso não vai acontecer, meu amigo, peraí. Tá aqui dando dinheiro para um monte de coisa, tu vai dar dinheiro para os ultra-ortodoxos, cara, peraí. Mas os professores ultra-ortodoxos eles recebem menos dinheiro, eles têm uma situação mais complicada. A gente recebe menos dinheiro porque a fiscalização ali é muito pequena, isso é culpa do Ministério da Educação, e porque eles preferem mudar o sistema de carga horária para que as pessoas trabalhem menos horas e que mais gente tenha emprego. Não é por uma questão de diferenciação de salário, até porque, por lei, o salário tem que ser igual para todos os professores de ensino público, né? Ou seja, correspondente proporcional ao número de horas trabalhadas. E o Gantz falou não. E aí isso me lembrou um comentário que o Yitzhak Pindrus, um parlamentar do partido Judaísmo da Torá, né, o partido ultra-ortodoxo ashkenazita, que um pouco antes da guerra ele disse que os homossexuais eram mais perigosos para Israel do que o Hamas e o Hezbollah. E ele fala um negócio desse, sei lá, 2-3 semanas antes da guerra, e a guerra começa. Um comentário homofóbico terrível, né, e não poderia ser respondido pela realidade de maneira mais cruel com esse sujeito. Só que, obviamente, você acha que ele chegou algum pedido de desculpas? Óbvio que não. Né? É um sujeito que vive na escuridão, esse aí, que não deve nada a ninguém, exceto a sua corrente racídica, né? A corrente racídica da qual ele faz parte. Então, ele não está, absolutamente se importando com nada, né? E, enfim, é para essa galera que eles querem dar o dinheiro agora, né? Agora não para as famílias que estão evacuadas, não para as pessoas que perderam o trabalho.
não, enfim, para ninguém, né, que realmente merece. Perdão, fazer uma correção aqui. O Yitzhak Pindrus, ele não é de uma corrente racídica, ele é do ramo lituano dos judaísmo ultra-ortodoxos. Então, ele deve satisfação menos ainda para o seu rabino, porque o ramo lituano do judaísmo, ele não tem comunidades divididas que nem os racídicos, cada um com seu rabino. Ou seja, ele deve satisfações lá para o único rabino-chefe lá do ramo lituano, que eu não me lembro o nome agora, porque os dois anteriores faleceram e eu já, enfim, ainda não peguei o nome dos substitutos, porque por razões de outras coisas importantes acontecendo nesse momento. Bom, só alguns acréscimos aí sobre essa questão do Smotrich, né? Um canalha mesmo. Enfim, ele também queria passar o mesmo valor, né? Os 300 milhões de shekel para colônias, né? Ele como ministro da ocupação, né? O ministro da colonização, ele queria passar aí mais também 75 milhões de dólares aí para as colônias. Imagina o que esse dinheiro vai ser feito, né? Estão jogando dinheiro e arma na Cisjordânia. E, enfim, mais uma vez a gente vê que essa galera aqui, o pessoal que está sofrendo realmente com a guerra, que está sendo desalojado e tudo mais, sem receber. Na semana passada também tinha só o pessoal do Ministério das Finanças, né, o pessoal que é responsável pelo orçamento dentro do Ministério das Finanças, eles pediram, porque assim, quando o governo assina o acordo de coalizão, né, eles dividem dinheiro, né, tipo, tem ali o dinheiro da coalizão e todo mundo quer dar aquela bocanhada. Então, o que aconteceu? Esse dinheiro ele é liberado aos poucos, né? Porque senão o nego pega o dinheiro de uma vez e cancela o acordo de coalizão depois, vai votar com os outros, enfim. Então, os caras vão soltando o dinheiro aos poucos para garantir que todo mundo vai estar ali com eles, né? O pessoal do Brasil conhece bem isso, que também funciona assim, dessa forma. E aí, o que acontece? O pessoal do Ministério das Finanças, o pessoal que é responsável pelo orçamento, enviou uma carta para o Smotrich falando, olha só, a gente quer que 1,3 bilhões de shekel, que isso dá em torno de, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho, 2, 8, 6, mais ou menos 300 e poucos milhões de dólares desse acordo de coalizão. Eles queriam que esse dinheiro saísse do acordo de coalizão e fosse investido aí nessa economia de guerra, né, para que essas pessoas que estão, centenas de milhares, né, de pessoas que estão sendo realojadas, realocadas, pudessem receber esse dinheiro. O Smotrich simplesmente desconversou, ele engavetou a carta, não discute o tema, não debate sobre isso com o pessoal, enfim, continua tocando a sua política de tentar distribuir dinheiro para as colônias e para os ortodoxos. Realmente, ele continua trabalhando, né? Assim, como se a guerra não existisse para o Smotrich. Ele continua, quer dizer, não é como se a guerra não existisse para o Smotrich. A guerra de Gaza é como se não existisse para ele, mas a guerra da Cisjordânia, que ele mantém a política de ocupação e de aprofundamento da opressão e da ocupação, isso aí ele fortalece. Essa guerra existe para ele. Agora, a guerra do outro lado do país, né, em Gaza, no sul, ele está menos preocupado com isso. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco para falar aí do parlamentar Amichai Elial, do partido Otzma Yehudit, que tem como líder o Benito Gvir, é esse mesmo, o fascistão. Então, o que a gente pode esperar do Amichai Elial? Não muito, né? Enfim, o Amichai Elial, em uma entrevista no rádio ontem, ele simplesmente deu uma declaração ali, bom, eu não posso nem chamar de polêmica, porque eu acho que polêmica não se encaixa nisso. Não, ele fez uma declaração genocida, né? Isso não tem como não fugir, uma declaração genocida, dizendo que a população, não existe esse negócio de população inocente, vamos dizer assim, não envolvidos, né? Na questão de Gaza. Todos os cidadãos de Gaza, ele falou, são responsáveis pelo Hamas estar no poder. Isso foi uma das coisas, né, que o Amichai Elial falou, e aí dizendo que todos têm responsabilidade, né? Então, ou seja, eles não são vítimas, né? Não são inocentes. E aí depois perguntaram a ele sobre a possibilidade, né, de, assim, vamos fazer pensar aqui a possibilidade de jogar uma bomba atômica em Gaza. Ele falou que, enfim, esse seria um caminho, mas o outro caminho é tentar fazer aí tentar pensar o que pode fazer, pode impedi-los de fazer um outro ataque como esse. Pô, João, como é que pode, cara? O cara diz que jogar uma bomba atômica em Gaza é uma coisa que pode ser pensado, seria um caminho, e ele não só não foi afastado do governo, ele foi suspenso do governo, ele não foi demitido, ele continuou como ministro, um ministro inútil, mas ele continuou como ministro, mas ele também participou por votação, ele participou de votação do governo, do gabinete,
por telefone porque estava suspenso. Vem cá, cara, o Amichai Elial, ele levou um bilhetinho para casa, cara? Olha, quem dera, né, que a mãe dele pudesse ensinar alguma coisa para ele. Eu não acredito muito nisso, não. Um segundinho. Agora é o seguinte, seria tragicômico se essa fosse a única declaração genocida de membros de governo israelense e até de formadores de opinião durante esse conflito, mas não foi. O próprio Netanyahu fez, vários deputados do próprio partido Netanyahu, como a Galit Distal, que falou também que não tem inocentes em Gaza, né? E isso é praticamente uma senha para você dizer que todo mundo é alvo, então quem morrer ali tá tudo bem, ou seja, você pode matar todo mundo. Isso é tipo uma coisa assustadora, que eu nunca tinha visto antes. Na retórica, ninguém falava uma coisa dessa, ou se falava, era um sujeito que não estava no parlamento, né? Enfim. Agora, Marquinhos, sobre a suspensão dele, o curioso é que o Netanyahu anunciou a suspensão dele, mas o cara não estava suspenso de verdade, eles só deixaram a cadeira vazia para ele lá, né? Para quem não sabe, Elias, em hebraico, é Elial, né? E nas festividades judaicas, principalmente na festa de Pessah, né, você tem um hábito de deixar uma cadeira livre, uma cadeira vazia com um copo de vinho para o profeta Elias, né, para o Elial Hanavi, vir e entrar na tua casa. E aí o jornalista Akiva Novick, ele escreveu, agora será que o gabinete vai deixar uma cadeira vazia para o Elial? Ironizando que ele tem o mesmo nome do profeta. E o fato é que ele estava com a cadeira vazia, mas ele votou por WhatsApp, igual outros ministros que não estavam presentes na reunião. E ele participou da reunião, basicamente. Ele só foi tudo um teatro que o Netanyahu fez. Agora, quando foram para os bastidores e ver o que aconteceu, o Netanyahu ele queria demitir o Elial e o Ben-Gvir disse não. Você tem que se preocupar com a guerra, não ia educar ministro, eu não vou aceitar essa demissão. E o Netanyahu, o que ele fez? Como qualquer pessoa fraca, né, qualquer líder fraco que não pode tomar uma decisão das mais básicas que seja, botou o rabo entre as pernas e não demitiu o ministro. Okay? Agora, os Estados Unidos condenaram essa declaração. O mundo inteiro condenou essa declaração. Uma declaração dessa faz um estrago para a imagem do país. Tá bom, qual é a diferença? Um sujeito que não apita nada, ok? Mas o estrago que ele pode fazer é incrível, ok? E, primeiro de tudo, ele parece ser a primeira pessoa em Israel que admitiu que o país tem armas nucleares, né? Porque Israel não admite isso. Então, chega um ministro que ainda por cima é burro, né? E faz um comentário desses. E por quê? Porque ele quer aparecer lá de fortão, de não tenho medo, e isso aí vamos destruir os caras mesmo. Ele faz um comentário sabendo que isso não vai ser colocado em prática, que isso não é caminho nenhum, blá, 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 mas ele quer aparecer para a base dele, enfim, um sujeito que não tem medo de nada, que vai acabar com o Hamas, que não tem para os palestinos, até porque a base dele é toda racista mesmo, né? Teve gente que votou neles que não é exatamente isso, mas agora as pessoas que vão seguir votando neles, aí com certeza são o pior que tem da sociedade israelense. Mas, enfim, o mais bizarro é a total falta de poder do Netanyahu, que não pode demitir um ministro de um cargo insignificante. Aliás, ele deveria ter fechado vários ministérios, né, desde o início dessa guerra, que estão gastando dinheiro público em nada, porque os ministérios estão parados, e você precisa de dinheiro para um monte de coisa, e ele não fez isso até agora. Por quê? Porque é um líder fraco que precisa do apoio dessas pessoas para continuar no poder, porque está desconectado, porque acha que tem alguma possibilidade de ele continuar no poder quando essa guerra acabar. Não tem. E se a guerra durar muito tempo, ele vai cair antes, mas isso mostra como ruim a gente está entregue a um sujeito como Netanyahu, que não pode fazer absolutamente nada que contrarie os interesses do governo dele, que é um bando de psicopata. Você resumiu bem, né? Um bando de psicopata. Eu acho que é exatamente isso. Ele deu mais uma declaração, né, sobre os reféns também, né, que é mais uma declaração absurda, e é a segunda declaração que a gente vê de um ministro, não de um ministro, de um membro do governo, né? A primeira, o que ele falou dos reféns, perguntaram para ele, né, sobre os sequestrados, ele falou, eu espero que eles voltem para casa bem, com vida, mas toda guerra tem seu preço, né? Isso depois do outro deputado, Simcha Rothman, né, que é o, vamos dizer assim, é o cara que passou, né, estava tentando passar aí o golpe do judiciário a rodo, né, era isso que ele estava fazendo, ele em uma reunião com o Shabak, isso foi divulgado, né? Shabak é o serviço secreto enfim, é o serviço interno de segurança, né? E em uma reunião com o Shabak, ele falou que o sangue de 2 colonos que foram mortos no vilarejo de Hawara vale mais do que o sangue dos sequestrados, né? O sangue dos colonos de Hawara é mais vermelho, foi isso que ele falou. Então, enfim, esse cara, o Simcha Rothman, ele não é do partido do Ben-Gvir, né, do Otzma Yehudit, ele é do partido do Smotrich. Ou seja, eles são todos iguais, né? Fascistas, genocidas, enfim.
psicopatas que estão no poder, né? E isso é importante também, isso é fundamental. Bom, é isso. Vamos então à nossa próxima notícia para a gente falar aí do ministro da Justiça. É isso aí, o ministro da Justiça, o Yariv Levin, que junto com o Simcha Rothman estavam passando a rodo a reforma, né, o golpe do judiciário, o cara que em nenhum momento pensou em parar, pensou em ouvir os conselhos das forças de segurança. Ele sumiu, né? Há um mês, o cara simplesmente sumiu. É meu vizinho, inclusive, mora aqui na minha cidade. Se falou muito que ele estava em depressão e tudo mais. Só que ele apareceu essa semana, João. Ele apareceu essa semana e depois de 10 meses ele vai convocar a reunião, a comissão que nomeia juízes para o país. Enfim, essa comissão já era para ter sido reunida aí há muito tempo, mas ele não queria fazer isso justamente por conta do golpe do judiciário. Ele queria primeiro aprovar mudanças na formação dessa comissão para que o governo tivesse mais poder, né? Ou seja, eles poderiam indicar os juízes de acordo com a sua posição política, né? O governo indicaria os juízes, inclusive os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, né? O Bagats. Só que agora ele resolveu, ele tem que chamar, ele resolveu chamar aí essa comissão para que novos juízes sejam nomeados, porém não serão nomeados juízes para o Supremo Tribunal de Justiça. Lembrando que a Esther Hayut, que era a ministra, a presidente do Supremo Tribunal, ela se aposentou há um mês atrás, mais ou menos, e também uma outra juíza do Supremo também se aposentou. Então, assim, tá precisando, tem juízes que precisam ser nomeados, mas essa comissão que ele está chamando agora não vai nomear nenhum juiz para o Supremo Tribunal de Justiça. Ô, João, enfim, o cara saiu da toca, né? Apareceu aí, a gente tem um déficit gigante, né, de juízes, né, do sistema judiciário aqui, só um número rápido. A média, né, na Europa é de cerca de 22,2 juízes para cada 1.000 habitantes. E aqui em Israel, a média é de 7,8 juízes para cada 1.000 habitantes. Pode isso, Arnaldo? Será que é correto, cara? Pois é, o negócio é o seguinte, eu quando vi a notícia, eu achei que o Yariv Levin, ele tinha convocado a comissão porque ele se deu conta que se ele não nomear juízes agora, ele não vai ter nenhuma influência porque o governo vai cair, né? Então ele achou melhor convocar logo a comissão e ter um mínimo de influência, ainda que não seja muita. Mas quando eu vi que ele não vai nomear o juiz da Suprema Corte, aí eu entendi, o cara está desconectado, ele ainda não entendeu que o governo acabou, né? E, de fato, isso é o que parece que aconteceu. Enfim, ele chamou a comissão, aparentemente, com o discurso de a gente tem pontos de consenso, vamos usar esses pontos de consenso para nomear parte desses juízes aqui, mas é importante a gente se unir nessa hora, fazendo aquele discurso que todo mundo quer escutar, achando que ele tem alguma sobrevivência política, né? Ele, basicamente, ele está agindo da mesma maneira que o Netanyahu, como se ele tivesse algum futuro político depois dessa guerra. E ele não tem. Enfim, esse é o filme que está acontecendo. E o pior é que ele é tão estúpido que ele vai perder a possibilidade de influenciar na nomeação de juiz da Suprema Corte. Então, parabéns aí para o Levin, que vai ganhar o prêmio de estúpido do ano. Não conseguiu fazer absolutamente nada dessa reforma, salvo passar uma lei que vai ser revogada daqui a muito pouquinho. Ele vai desaparecer do meio político para sempre. E, enfim, ele não entendeu ainda que ele é o número 2 nos culpados desse desastre. Enfim, e agora vai tentar fazer uma brincadeirinha aí, mostrar que pode chegar a ser equilibrado, que não convence aí absolutamente ninguém. Que volte para a toca, é isso. Bom, vamos então à nossa próxima notícia para falar aí da deputada do partido Ram, chamada Khatib Yassin, que simplesmente falou, ela negou parte do que foi feito pelo Hamas, não gosto nem de falar disso, mas enfim, obviamente isso gerou um transtorno, né, gigante dentro da sociedade israelense, depois de tudo que as pessoas viram, né, os vídeos sendo liberados, e as pessoas contando, os sobreviventes contando, e os sequestrados e tudo mais. Ela pediu desculpa pelo que tinha falado, ela, enfim, admitiu o erro, pediu desculpa, inclusive para o seu partido. O líder do partido, né, o deputado Mansur Abbas, ele já entrou em contato com a procuradoria do governo, né, com o conselheiro, vamos dizer assim, o conselheiro não do governo, mas do parlamento, para saber que tipo de medidas eles podem tomar para que a deputada seja afastada. Ou seja, o Partido Árabe, que é ligado ao Partido Islâmico, né, de Israel,
ele está indo contra uma deputada que tentou aí negar os crimes cometidos pelos terroristas do Hamas. Pois é, aqui você me permite, mas eu vou discordar 2 vezes do mainstream aqui, nas 2 questões sobre esse caso. A primeira, eu vi a entrevista dela, né? E ela não disse nada demais. Ela efetivamente não negou os crimes do Hamas, ela simplesmente deu uma leve relativizada, bem leve, muito menos do que muitos influencers aí no Brasil estão fazendo, deu uma leve relativizada, dizendo que não se pode esquecer tudo que aconteceu com o povo palestino antes daquele momento e tudo que está acontecendo agora, né? Enfim, é complicado, porque ela estava dando uma entrevista em hebraico para a TV Knesset, e isso isso acabou sendo escutado pelas pessoas erradas que querem interpretar isso da maneira que quiserem, né? Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu não acho que o Mansour Abbas ele recriminou ela por um super senso de responsabilidade, apesar de que ele está agindo de maneira exemplar, como um líder em Israel, enfim, que entende o sistema político que deve fazer. Ele agora acabou de ser noticiado que ele estava presente na reunião com as famílias de sequestrados. Enfim, mas eu não acho que essa reprimenda dele foi tão... aconteceu porque realmente por um senso de responsabilidade dele. Eu acho que isso aconteceu agora porque ele está com medo do que pode acontecer com a população árabe, se esse tipo de comentário rola por aí. E ele foi muito rápido na hora de condenar as declarações dela, de obrigar ela a pedir desculpa e tomar mais uma série de atitudes, porque ele tem medo do que pode acontecer com a população árabe, de que se voltar contra eles, ele tem medo do futuro político do partido dele, e como um bom estrategista ele agiu rápido, né? Como alguém que entende a situação, diferente do nosso primeiro-ministro que não entende a situação onde ele está. O Mansour Abbas entende, e ele entende o papel que ele tem, que não é, por exemplo, o mesmo que o Ahmed Tibi, e ele entende que esse tipo de coisa não pode acontecer num partido que pleiteia a possibilidade de ser parte de uma coalizão daqui a muito pouco tempo, né? Então, enfim, para mim, essa é a minha conclusão dessa sequência de eventos. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia, já que o nosso ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele mais uma vez falou besteira, mais uma vez tentou não, né? Incitou contra os soldados, contra a oposição, dizendo que disse para jornalistas, né, que vai investigar aí a relação entre o ataque do Hamas e as ameaças, vamos dizer assim, né, de deserção que foram feitas por centenas, né, ou se não milhares, né, de reservistas que se opunham ao golpe do judiciário que o Netanyahu falou. Enfim, a gente já falou muito sobre isso, né? Essa foi, inclusive, a questão aí que muitos chefes os chefes das Forças Armadas alertaram o Netanyahu sobre isso. O ministro da Defesa alertou o Netanyahu sobre essa questão da deserção e como isso afetaria as Forças Armadas, né, de uma forma... Não deserção, na verdade, né? Os reservistas que falaram que eles não fariam se eles fossem convocados, né, para servir como reservistas depois do período do Exército, eles falaram que não, porque é opcional, né, não é obrigatório, você já prestou o serviço, então eles falaram que por conta do golpe do judiciário eles não iam mais fazer isso aí. E agora o Netanyahu quer investigá-los, falando que talvez a culpa seja deles, né, pelo ataque do Hamas, já que o Netanyahu de jeito nenhum vai assumir a culpa. Ele voltou atrás, né, João? Mas enfim, cara, é um erro atrás do outro, né? Até quando esse cara vai continuar no cargo? Da outra vez a gente pode até ter dúvida se foi uma coisa que foi orientada pelo filho dele, se ele percebeu que falou merda, mas dessa vez não foi não, dessa vez foi de propósito. E a gente tem que explicar essa situação bastante bem. Porque o Netanyahu, ou seja, o governo, o ministério do primeiro-ministro, né, convidou uns jornalistas para uma coisa que se chama Tidrur Itonai, que é uma orientação jornalística, ou seja, é a mensagem que o governo quer passar para o jornalista. O Exército também faz isso, o primeiro-ministro faz isso, outros ministérios também podem fazer, e óbvio, quando o primeiro-ministro convida os jornalistas para fazer isso, todo mundo vai. E normalmente eles mandam os melhores jornalistas, né, os principais nomes que eles têm. E aí o Netanyahu convocou esse jornalista, não o Netanyahu, o governo. E aí uma pessoa que eles não quiseram divulgar o nome, okay, que eles chamavam de uma fonte Medini, né, uma fonte do Estado, disse que o Netanyahu está planejando uma investigação sobre a relação entre muitas aspas, desertores e o Sinwar, né, que é o líder do Hamas que planejou o ataque do 7 de outubro. Okay? Ou seja, é mais uma tentativa dele de se livrar da responsabilidade. Agora, Netanyahu jogou isso
como é que a gente pode dizer que é o Netanyahu? Não foi o Netanyahu que chamou essas pessoas, não foi o Netanyahu que disse isso, mas essa pessoa que chamou e disse é uma pessoa do governo, que soltou essa, que o Netanyahu está pensando em fazer essa investigação, né? E aí soltaram isso. E aí, obviamente, que as reações foram bizarras. E aí o que aconteceu? O Benny Gantz, outra vez, teve que fazer um tweet dizendo: eu digo ao primeiro-ministro, eu conclamo que volte atrás, que diga que não tem nada a ver. No momento que os reservistas foram chamados, a gente teve 100% de atendimento. Todos os reservistas atenderam o chamado. Todos eles estão agora lutando, arriscando suas vidas, e não cabe agora fazer nenhuma relação entre uma coisa e outra e desmoralizar o exército. E aí o Netanyahu, ele comentou o seguinte: eu não disse nunca que eu quero fazer essa investigação. Isso não é verdade. Eu não quero fazer essa investigação. E aí, aí a gente vê o nível da palhaçada que a gente está. Ele solta essa ideia para despertar a ira, né, na base dele. Gente que está disposta a cometer atos de violência contra a esquerda, gente que está aí preparando as teorias da conspiração, toda a parte da mídia pró-Netanyahu, bibista, que está esperando mais insinuações de teorias da conspiração. Né? E depois ele diz que não falou. Só que a mensagem já está no ar, porque já foi repercutida por um monte de gente. Já tem um monte de defensor do Netanyahu, bot ou não sei, comentando isso no Twitter, por exemplo. E aí ele diz que não falou isso. Só que o tiro, ele sempre sai pela culatra quando você tem um governo tão amador assim. Né? O Avi Dichter, que é o ministro da Agricultura, e é ex-chefe do Shabak, né, que é o Serviço de Segurança Geral, membro do Likud, do partido do Netanyahu, Netanyahu errou quando disse que queria investigar essa relação. Ou seja, ele admitiu que o Netanyahu falou isso. Né? Enfim, então já sai pela culatra. Agora, enfim, não que as pessoas não saibam que o Netanyahu realmente pretende ou pretendia ou soltou isso de propósito, né? As pessoas sabem que o Netanyahu soltou isso de propósito. Ele só não precisa ser corroborado por um membro do governo depois que ele já negou. Mas, enfim, outra vez, esse o nível do país agora, esse é o primeiro-ministro que a gente tem, é um sujeito que quer se eximir de responsabilidade de qualquer maneira, é um sujeito que está jogando com a opinião pública da maneira mais cruel e manipuladora possível, né? Que não está nem aí para o que acontece com o país, só importa o que acontece com ele mesmo. E, basicamente, é um sujeito que não tem a menor condição de liderar o país numa guerra, quanto mais numa guerra tão importante quanto essa, onde milhões de vidas estão em jogo, não milhares, não centenas, milhões de vidas estão em jogo, porque você não sabe para onde essa guerra pode se expandir depois. E a gente está sendo guiado por isso, por um primeiro-ministro com interesses pessoais, que age de maneira totalmente irresponsável, num governo de piromaníacos psicopatas extremistas, que o primeiro-ministro tem o rabo preso, não pode mandar eles embora nem quando eles falam as maiores impropérios do mundo, ou quando eles querem tomar atitudes que têm menos lógica possível no ambiente de guerra. Né? Isso é extremamente perigoso para Israel, para o Oriente Médio de maneira geral, e talvez para o resto do mundo. Pois é, realmente é impressionante a gente ver como esse cara ainda está no poder, né? Eu acho que o perigo que ele representa, eu acho que o que você falou no final, para o resto do mundo, né? O cara realmente ele pode ser o gatilho para que uma guerra de proporções que a gente não sabe quais poderão ser, mas enfim, proporções gigantes comecem, né? E é realmente assustador. Agora, interessante que eu estava lendo hoje, eu estava lendo um artigo, né, do jornal Haaretz, né, do jornalista Yossi Werther, que ele estava falando sobre justamente essa possibilidade do governo cair nesse momento, né? Que, obviamente, a insatisfação com o Netanyahu dentro do Likud ela é muito grande, e a gente já comentou disso, né? Que há pessoas, inclusive, que falariam que eles votariam, né? Já estão de saco cheio do Netanyahu, que o Netanyahu, depois da guerra, não continua, não querem ele como membros, como líder do partido. Inclusive, durante esse período já tem alguns que poderiam, enfim, votar contra o Netanyahu e sair do governo, né? Mas como é que isso funciona, né? O que isso poderia acontecer para o Netanyahu cair, né? E aí ele estava contando, o Yossi Werther estava contando que ele também conversou com um cara da oposição, e o que eles conversaram foi o seguinte: para o Netanyahu cair, né, sem ter eleição, o Netanyahu, a gente vive no parlamentarismo, né? Então o primeiro-ministro ele pode cair, o governo pode cair, mas não necessariamente você precisa ter eleições, né? Então, assim, teria um voto de desconfiança do governo se a maioria dos parlamentares votassem a favor, né, desse voto de desconfiança, ou seja, não confiam no governo, o governo cai. E aí, quem assumiria, né? Quem seria o primeiro-ministro, então, dentro do quadro atual, né, que a gente tem, quem poderia ser o primeiro-ministro? Aí ele levanta as seguintes opções, né? O Lapid, obviamente que não seria, porque o Lapid está na oposição e ninguém, enfim, não iriam colocá-lo como primeiro-ministro.
O Gantz, a mesma coisa, né? Ele tá na oposição hoje. Se as eleições fossem hoje, ele teria mais cadeiras, né? O que aponta que ele seria assim o vencedor das eleições, vamos dizer assim. Ele entrou para o governo durante a guerra, mas enfim, ele é oposição, Netanyahu, então também é difícil que membros do atual governo sejam, né, entrassem para um governo, para um futuro governo no Gantz. Então quem surge como opção é o Gallant, né, é o ministro da Defesa. Por quê? Porque, enfim, ele tem uma boa... Ele bateu de frente com o Netanyahu, lembrando que ele foi demitido em março, e por conta das manifestações do mesmo dia, né, no dia que ele foi demitido, a população foi para a rua, fechou uma série de ruas e avenidas pelo país. Eu me lembro que eu fui para Jerusalém e tudo mais, e no mesmo dia o Netanyahu botou o Gallant de novo no cargo. Ou seja, ele tem ali o apoio das Forças Armadas, ele confia nas Forças Armadas, as Forças Armadas confiam nele, até porque ele é general também, era para ele ter sido o chefe do Estado-Maior e não foi. Então ele seria essa pessoa aí para assumir como primeiro-ministro durante um período de 6, 7 meses, né, um período curto, e depois chamaria as eleições. Até porque, por conta de toda ele ser o ministro da Defesa e ter participado aí dessa... durante o turno dele, né, ter acontecido o ataque do Hamas, ele também não é um cara com muita legitimidade política. Então ele ficaria um período curto como primeiro-ministro, Netanyahu sairia, e aí depois a gente teria eleições. Agora, para que isso tudo acontecesse, o Gallant, ele teria que juntar 1/3 dos parlamentares do Likud, e eles teriam que sair do Likud e fundar um novo partido. Eles teriam que rachar, né? Criar um racha dentro do Likud, com, se eu não me engano, 13 deputados, e aí eles teria, de acordo com a legislação, essa possibilidade de montar um novo partido. Enfim, é um quadro completamente louco, né? Uma coisa que, durante a guerra, imaginar um negócio desse acontecendo é muito complicado, mas é uma possibilidade, seria uma possibilidade do governo cair. Vamos dizer assim, uma possibilidade legal do governo cair. Eu não sei se há outras formas que as pessoas estejam pensando nisso. Bom, é isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política internacional. Bom, gente, como já é de costume, vamos começar então o nosso terceiro bloco falando dos nossos ouvintes, dando nome aí aos nossos ouvintes que estão nos apoiando. Então fica aí nosso muito obrigado ao Guto Pereira Nunes, Adriano Versani, Michel Zales, Noah Vago, Rosa Hansheim, Angela Goldstein, Felipe Archimovich, Thaís Scheinberg, Giovanni Orso, Raquel Penarol, Sérgio Goldbaum, Paulo Eduardo Pinto de Almeida, Luana Lima, Maurício Lande, Alex Gruppermacher, Carlos Besso, Roberto Tonani, Júlia Rios, Liz Unikovski, Marcos Paulo Januário de Souza, Daniel Schor, Daniel Spector, Maíra Weinstock, Débora Rosenfeld, Helena Lattermacher, Fabiola Costa, Tatiana Gruberger, Alan Tabakov, Mila Chazeliov, Léo Bueno, Eduardo Raet e nosso camarada Rafael Sterling. Obrigadão, gente. Obrigadão pelo apoio e continue nos apoiando. Bom, João, vamos então começar o nosso terceiro bloco com uma notícia aí falando do Blinken, né, cara? Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, ministro das Relações Exteriores. Em um mês, ele veio 3 vezes a Israel. Um mês, 3 vezes a Israel, além do Biden também ter vindo a Israel, além de ter membros da CIA em Israel, além de ter membros do alto escalão militar em Israel. João, quem está dando a linha nas cartas é os Estados Unidos ou é Israel, cara? Os dois, enfim, mas parece que Israel não está obedecendo muito algumas demandas dos Estados Unidos, né? Por exemplo, permitir ajuda humanitária em Gaza, ou talvez esteja, pelo menos, fazendo meio termo, porque Israel não queria deixar nada, os Estados Unidos pressionaram, Israel deixou entrar um pouquinho, né? Enfim, então não dá para saber exatamente qual o poder de influência deles. Agora, uma coisa que foi clara é que depois da reunião do Blinken com o Netanyahu foi a público e disse o seguinte: não vai ter cessar-fogo nenhum enquanto os reféns não forem liberados. Só ali a gente pode pensar no cessar-fogo parcial. Hein? E acabou. Foi tudo que eles fizeram, tudo que eles comentaram nisso aí. O Blinken, ele também disse que não vai permitir a entrada de combustível em Gaza de jeito nenhum para fortalecer o Hamas durante o conflito. Hein? Então, os esforços dos Estados Unidos para que a ajuda humanitária entre em Gaza, eles não estão funcionando exatamente, né? Enfim, e esses esforços a gente sabe pela retórica norte-americana, né? Eles estão dizendo o tempo todo que Israel tem que jogar de acordo com as leis da guerra, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que deixar a ajuda humanitária entrar, e isso não está acontecendo efetivamente, está acontecendo muito pouco. Então a influência norte-americana
ela não está das maiores, ok? E existe uma preocupação no governo norte-americano porque eles têm noção de que Israel não tem a menor ideia do que vai fazer no dia depois de, por exemplo, eliminar o Hamas. Vamos supor que isso vai acontecer, né? Inclusive, você citou a coluna do Yossi Werther do Haaretz, ele comentou, né, aqui numa reunião do Yair Lapid com membros do democratas do Senado dos Estados Unidos, né? O Yair Lapid, apesar de ser o líder da oposição, ele tentou pressionar os senadores democratas a acelerarem a ajuda que Israel tem para receber dos Estados Unidos, né, prometida pelo Biden, mas precisa da aprovação do Senado. E eles disseram, beleza, Lapid, mas e o que vai acontecer depois da guerra? Tipo, a gente não vai apoiar nada que não seja uma autonomia palestina, a gente não vai apoiar que vocês expulsem a população de Gaza, nem que Israel volte a controlar Gaza. Aí o Lapid falou, não tem outro caminho que não você devolver a autoridade palestina para Gaza. E aí os senadores disseram, por que o Netanyahu não fala isso? Aí o Lapid falou, ele vai dizer no momento certo. Se ele não disser, quem trocar ele vai dizer. Ou seja, tipo, ele é o seguinte, ele vai entender que vai chegar uma hora que ele vai ter que fazer, e se ele não fizer, outra pessoa vai fazer, porque ele não vai durar muito tempo. O Lapid acha que dessa maneira ele pode convencer esses senadores, pode ser que sim, pode ser que a pressão dele faça algum efeito, pode ser que não, mas o fato é que o Blinken está aí também para isso, né, para poder planejar com Israel o dia depois de amanhã. E isso, enfim, é muito complicado, porque como é que você vai planejar o dia depois de amanhã com um governo que não vai ficar? Esse governo não vai ficar, né? E aí o Blinken, ele depois de vir para Israel, vou pedir já licença para o Marquinhos e vou já passar para a próxima notícia, ele foi para onde? Na Turquia. Obviamente que antes ele se reuniu com a autoridade palestina, prometeu ajuda para a faixa de Gaza. Logo depois dessa saída dele para cá, ele pediu, os Estados Unidos exigiu de Israel que os fuzis M16 que estão sendo vendidos para o país não vão parar na mão dos colonos. Israel se comprometeu a que os fuzis não sejam dados para os colonos. E aí deve ter sido parte do pedido do Abu Mazen, né, do Mahmoud Abbas. E aí depois ele foi para a Turquia, onde ele ficou 2 dias e se reuniu com o presidente Erdogan da Turquia. E aí a Turquia, aparentemente, ela não teve muito sucesso, não teve muito êxito na negociação dos reféns e saiu fora do jogo praticamente, deixando para o Egito e principalmente para o Catar fazer esse papel de intermediário, porque eles entenderam que eles não tinham muita pressão para fazer. Mas a Turquia tomou uma posição muito dura em relação a Israel, eles mandaram o embaixador voltar, falaram que o Netanyahu deixou de ser uma figura relevante, que ele para a Turquia o Netanyahu acabou, eles não falam mais com o Netanyahu, e que a relação com Israel vai estar muito comprometida quando o Netanyahu for primeiro-ministro, disseram que não vão romper as relações com Israel, relações que uma vez estão estabelecidas não se rompem, mas que se enfraquecem às vezes, passam por crises, e esse é o momento agora. Agora, o Erdogan, ele quer, de alguma maneira, ser parte da reconstrução da região depois da guerra, né? Ser parte das potências regionais, e ele vê a Turquia como a maior potência regional no Oriente Médio, assim, enfim, tentando influenciar no máximo possível em outros países, como, por exemplo, aconteceu na Líbia, como aconteceu na Síria. Ele quer também que a influência dele seja sentida na Palestina. Okay? O problema qual é? É que os candidatos a estarem nessa posição, okay, são o Catar, que basicamente ninguém quer que o Catar esteja, mas o Catar é o país que tem mais sucesso em estar nessa posição, okay? E os outros são o bloco sunita árabe, que é formado pela Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Bahrein, okay? E em menor escala o Egito e a Jordânia. Principalmente chefiados pela Arábia Saudita, com maior influência dos Emirados Árabes ali. E a Turquia e a Arábia Saudita, eles têm umas diferenças, né, em relação ao modelo deles de política internacional, basicamente, de gestão local. Eles têm diferenças entre si. A Turquia não é um país árabe e, enfim, ainda que o Erdogan, ao contrário do rei saudita e da monarquia dos Emirados Árabes Unidos, ele tem uma relação com o Hamas bastante longa e muito mais positiva do que negativa, ainda que ele tenha pedido que os líderes do Hamas saíssem da Turquia logo no início desses confrontos, né? Os que ainda estavam na Turquia. A Turquia apoiou o Hamas em diversas ocasiões. A Turquia, o partido do Erdogan é um partido que também ele é um desdobramento da Irmandade Muçulmana, tal qual o Hamas, e a Turquia é rival do Egito, por exemplo, né? Até porque o Assisi, que é o presidente do Egito, ele chegou ao poder graças a um golpe de Estado que tirou do poder a Irmandade Muçulmana, e eles sabem que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, por exemplo, não são entusiastas do Hamas, são grupos que preferem, por exemplo, o Fatah, né? E, enfim, então, se a Turquia vai conseguir se somar a esses países, não se sabe. Provavelmente eles vão querer um protagonismo ainda maior. E aí a gente vai ver que lugar que os Estados Unidos vai dar para a Turquia nesse dia depois de amanhã, dependendo, obviamente, do resultado dessa guerra, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente tem que esperar para ver. A Turquia é membro da OTAN, coisa que a Arábia Saudita não é, coisa que os Emirados Árabes não é, coisa que Israel não é.
E, enfim, tem relações próximas com os Estados Unidos em diversos aspectos, tem bases americanas na Turquia, inclusive são as bases mais próximas da Rússia, né? E a Turquia é um personagem que a gente tem que entender qual vai ser o papel deles no futuro próximo, né? Enfim, dito isso, o Blinken teve lá 2 dias, a gente não sabe o teor das conversas que ele teve com o Erdogan, tem a ver também com a admissão da Suécia para a OTAN, que o Erdogan aprovou, mas o parlamento ainda não votou, que aí todos os países da OTAN têm que aprovar, tem a ver com outras questões também, obviamente que deve ter a ver com a guerra da Rússia, né? Também, a Rússia e a Ucrânia, ainda que esse assunto esteja um pouco escanteado nos últimos meses, no último mês, mas obviamente que também tem a ver com a relação aqui com os palestinos e o futuro do Oriente Médio. Esperemos para ver. É isso. Erdogan. Bom, gente, a nossa última notícia do bloco é uma notícia que saiu no dia de hoje. Quentinha, né? Na verdade, poucas horas antes da gente gravar o podcast, a gente teve acesso a essa notícia, que a presidente da Comissão Europeia, ela apresentou um mapa, né? Para o que fazer com Gaza no dia depois. O João comentou agora sobre os Estados Unidos, esse temor, né, do que acontecerá depois, porque absolutamente ninguém tem ideia do que passa na cabeça do governo de Israel sobre o que fazer depois, até porque, enfim, a gente sabe que depois da guerra possivelmente o governo vai cair, então é um depois que ninguém sabe o que é e quanto é, mas a Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela apresentou uma proposta para o dia depois de Gaza. E essa proposta, João, ela diz que não vai ter Hamas, não vai ter Israel e não vai ter o bloqueio. Pô, ela tá oferecendo o paraíso aí pra gente, né, cara? Pois é, são 5 pontos que ela apresentou para embaixadores da União Europeia, né, do plano, aparentemente, para ser aprovado pela União Europeia, para ser apresentado para a resolução do problema. Vou já dar um spoiler para você, isso não vai ser aceito, okay? Mesmo que seja o que vai ser posto em prática, o que é um pouco complicado da gente imaginar hoje, não vai ser a União Europeia que vai ser quem vai tocar isso para frente, okay? Mas, enfim, ela apresentou um plano de 5 pontos, né, nessa reunião. Okay? Quais são os pontos? Primeiro que ela disse que Israel tem o direito de se defender, que o Hamas se esconde em bunkers e que o Hamas é o culpado por ter começado com isso e que eles têm que ser excluídos, têm que ser tirados dali, mas que tem coisas que Israel faz que também não podem continuar, né? Então ela diz o seguinte: a primeira coisa que tem que acontecer é que Gaza vai deixar de ser um refúgio para terroristas. Segundo, o Hamas vai deixar de controlar a faixa de Gaza, porque só tem uma autoridade palestina e ela tem que mandar lá. Terceiro, não haverá presença das forças de segurança israelense a longo prazo na faixa de Gaza. Ou seja, a curto prazo, Israel continuaria lá por um tempo e aos poucos ia sair. 4, não haverá deslocamentos forçados de palestinos. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a deixar suas casas, todo mundo vai ficar onde está. E por último, o bloqueio será cancelado, porque ele não é uma solução para nada. E ela comenta, o bloqueio só trouxe mais problema, o bloqueio não impediu o Hamas de se fortalecer, e o bloqueio, atualmente, ele só prejudica a população palestina, não ajuda Israel, não serve de nada. Então, a gente tem que tocar para frente em 5 pontos e isso vai ser uma solução para o problema. Vou dizer, Marquinhos, para você uma coisa. O que ela disse foi muito óbvio, né? que é a solução. A pergunta não é qual é a solução. A pergunta é como você vai fazer isso, entendeu? Como você vai tirar o Hamas de Gaza? Como você vai colocar a autoridade palestina em Gaza? Okay? Como você vai fazer isso? Como você vai depois, reduzir as forças de segurança de Israel de Gaza? Como você vai convencer Israel de retirar o bloqueio? Enfim, como é que você vai fazer isso? Eu não sei. Okay? Essa é a parte mais difícil. E que essa seria a solução para Gaza é óbvio, e já seria a solução para Gaza há vários anos. Não precisava dessa crise para isso. Okay? Agora, é muito simples que ela apresente esse plano, okay? E não tenha o como chegar nele, né? Enfim, que os lados concordariam com esse plano, eu acho muito óbvio, né? Israel, talvez o governo Netanyahu não diga isso em voz alta, mas o consenso da sociedade israelense aprovaria esse plano, né? Caso, obviamente, se Gaza estiver livre de terroristas do Hamas, óbvio que ninguém ia se importar que levantassem o bloqueio ou que não tenha nenhuma presença de força de segurança de Israel ali dentro. Que, aliás, diga-se de passagem, oficialmente eles não estão ali dentro, né? Durante o ano. Estão ali os espiões e etc., mas não tem soldado israelense na faixa de Gaza, exceto quando tem conflito. E mesmo assim, a maioria dos últimos conflitos, eles não entraram, foram todos bombardeios aéreos, né? E não é todo dia isso, porque Israel mata palestinos de Gaza todos os dias. Não, não é verdade, não tem mentira maior que essa. Inclusive, morreu muito mais gente na Cisjordânia nos últimos anos do que em Gaza, exceto por momentos pontuais, onde teve conflitos em Gaza, que aí, efetivamente, o número de mortos acabou ultrapassando todos os da Cisjordânia normalmente. Mas enfim, o fato é que a população de Gaza sofre muito, é muito reprimida, mas não está em guerra com Israel todos os dias, né? Enfim, então o plano é bom, os objetivos do plano são bons. Isso aqui você
faltou o resto do plano, né? Tipo, você começa com o racional e os objetivos. E qual é a metodologia desse plano? E aí ficou faltando. E eu acho que a União Europeia peca muito quando não apresenta nada, fora em hebraico, esses sismaot, que são tipo mensagens positivas e tal, mas que de fato não tem nenhuma, não se correspondem praticamente, né? Enfim, e acho que o que eu tenho para comentar sobre essa proposta é essa. Quem dera a União Europeia pudesse elaborar um plano quando esses objetivos possam ser colocados em prática e que ele possa acontecer. Por exemplo, o Erdogan é porque ele acha que forças turcas e forças norte-americanas podem substituir as forças israelenses nesse período intermediário. Então ele já propõe uma coisa mais prática do que a União Europeia, né? E a União Europeia nem diz tipo, como é que você vai garantir que o Hamas não esteja lá. E aí perde validade, né? Uma coisa que eu tenho pensado muito nesse último período é justamente sobre essa questão da resolução, né? Como é que a gente resolve isso tudo? Se Israel, obviamente, Israel não tem a capacidade de resolver. Não tem. A questão o governo e as lideranças políticas, de uma forma geral, vão entender isso. É porque a Inglaterra, uma coisa de 85 anos atrás, mais ou menos, jogou, menos, né, de 85 anos, jogou a responsabilidade para cima da ONU. Simplesmente virou e falou assim, eu não tenho como resolver o que está acontecendo ali no território, judeus e árabes estão, enfim, se matando, 2 movimentos nacionais que querem a terra, a ONU decide. E aí foi que a gente teve a partilha da Palestina, né, a decisão ali pela partilha da Palestina em 1947. Então, a questão Israel vai jogar essa responsabilidade para cima da comunidade internacional novamente, ou vai, como a Inglaterra fez, ou vai tentar resolver por si só? Porque Gaza também não pode ser desconectada do que acontece na Cisjordânia. E a gente está vendo o que está acontecendo na Cisjordânia, né? A quantidade, enfim, os pogroms, a limpeza étnica, a expulsão dos palestinos e tudo que tem acontecido. Então, a gente não tem como pensar Gaza e Cisjordânia de forma separada. E aí, qual seria uma proposta da União Europeia? Não é só para Gaza, né? Qual seria a proposta da Turquia? Eu acho que tem tanta questão aí, porque, na verdade, é o seguinte, o que mostra, a situação que a gente se encontra hoje, na minha opinião, ela mostra o seguinte, Israel não tinha nenhum plano, né? Como a gente, enfim, era óbvio, mas não tinha nenhum plano de sair da faixa de Gaza, acabar com a ocupação, vamos dizer assim. Nenhum plano, nenhum pensamento de tentar, como é que a gente resolve essa questão aqui? Uma política, nada. O que a gente vê hoje é que em nenhum momento houve nada pensado no sentido de resolver essa questão, a questão palestina, vamos dizer assim. Nenhum momento tinha isso. Todo mundo pega nessa situação, é uma situação que eu não consigo ver solução. A União Europeia pode dar solução, a Turquia pode dar solução, Israel pode falar que vai acabar com... Eu estou pagando para ver essa solução. Quero realmente entender o que vai ser, vai acontecer. Cada vez eles falam, né, que vai ser uma guerra longa, mas enfim, esse longo vai ter que acabar em algum momento, né? Porque a gente veja que o mundo, até o próprio Estados Unidos, né, já está, enfim, perdendo a paciência, cobrando, daqui a pouco vai falar, meu amigo, está insustentável isso aí, vamos ter que resolver. Vocês já estão 1 mês bombardeando, 1 mês atacando, daqui a pouco vai ser 2, 3, 4, 10 meses, 1 ano. E aí, como é que a gente vai ficar nessa situação? Vai ter que resolver. E eu acho que não tem. Eu particularmente, hoje, não consigo ver uma solução rápida, uma solução que não envolva. Rápida não, né? Uma solução que não envolva a comunidade internacional, mas de forma séria. Porque o status quo que a gente tinha antes do 7 de outubro, a gente não vai poder voltar a ele, ou seja, Israel com apartheid na Cisjordânia e fazendo o bloqueio a Gaza completamente. Né? Esse status quo não tem como voltar. Então, o que a gente vai ter na frente? Eu acho que essa resposta ninguém tem também. Né? E até que ponto Israel vai aceitar algum tipo de, não digo nem imposição, né? Mas algum tipo de orientação aí da comunidade internacional, enfim. É meio desalentador o que vem pela frente. Bom, acho que é isso, João. De acordo com a nossa pauta aqui, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, podemos ficar por aqui. Podemos ficar por aqui. Então, eu quero lembrar aos nossos ouvintes a nossa campanha de financiamento coletivo, para quem ainda não foi lá, apoia.se/do lado esquerdo do muro, para quem quiser contribuir com a gente mensalmente, ou para aquele ouvinte que quiser dar uma contribuição única. É só também ir no apoia.se/do lado esquerdo metas.
Enfim, os links vão estar na descrição do episódio. João, ficamos por aqui então e nos encontramos na quinta-feira para gravarmos nosso tradicional episódio da semana. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.